Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa tarde de sábado, né, finzinho de tarde, no horário diferente, de novo aí o podcast da sexta-feira sendo adiado. Temos agora 28 graus aqui em Natal, sensação térmica de 29 graus. Os ventos estão até bons, 31 quilômetros por hora, com rajadas de 40 quilômetros por hora. Deu para amenizar um pouco o calor. Chegando então com esse tema populismo na rede e a nova corrupção. Vamos rodar ainda um pouco nesse tema, porque é uma preocupação mundial e a gente tem que se preparar mesmo para o que anda rolando. Para se ter uma ideia, na última quinta-feira saiu na Tribuna do Norte, né, uma reportagem sobre um relatório da ONU contra a xenofobia e racismo. A relatora, né, foi entrevistada, o nome dela é difícil de pronunciar, não sei nem qual é a nacionalidade dela, acho que é Tendai Akyumi, o nome. E ela então apresentou lá um informe da ONU, nesse dia primeiro, como eu disse, a respeito do uso das redes sociais por partidos populistas para disseminar o ódio, incitar a violência e fortalecer grupos extremistas, inclusive de caráter fascista. Olha aí a Rádio Pangaré, né, mandando boa tarde aí também para o pessoal da Rádio Pangaré. Bom, segundo então lá esse relatório, existem hoje mais de 14 mil páginas na internet dedicadas, imaginem a quê? A tendências racistas, além de um aumento de 600% nos ataques nacionalistas pelo Twitter desde 2012, né, quando começaram aí a fazer esse monitoramento. Grupos neonazistas e extremistas têm usado as redes para difundir ódio contra gays, lésbicas, pessoas com deficiência e mulheres, claro, né? Eu nunca vi um negócio para atrair tanto ódio como é a tal da mulher, né? Não é fácil, não. Né? E agora, abrindo aspas, então, para a relatora da ONU, ela diz: o crescente clima de intolerância é tangível, com impactos horríveis para vidas humanas, como pode ser visto nos ataques antissemitas nos Estados Unidos essa semana. A gente teve lá aquele ataque a uma cerimônia que ocorria na comunidade judaica, uma coisa horrorosa. Eu não sei como a gente consegue odiar uma pessoa só pela origem, só pela cor de pele, só pelo sexo, só pela orientação sexual e por aí vai. Eu não consigo compreender, pelo time de futebol. Bom, e aí vamos embora porque tem muita coisa. Bom, voltando então às aspas. O populismo nacionalista opera numa visão racista de exclusão, definindo que direitos são apenas para alguns. Aí eu pergunto, já ouviram aí a nova moda de que direitos humanos é só para direitos, aliás, para humanos direitos? Isso, gente, não existe. Direitos humanos já está dizendo, pertence ao ser humano, qualquer que seja ele, ruim, bom, negro, branco, americano, brasileiro, indiano, sei lá, mulher, homem, gay, lésbica, hétero, o que você quiser usar de denominação que sirva para classificar os seres humanos, qualquer um deles, qualquer uma dessas denominações está dentro de um ser humano. Então, se é ser humano, o direito que se diz humano pertence a ele, independente de sua classificação como bandido ou não. Então, não embarquem nessa moda de direitos humanos para humanos direitos, porque isso é o primeiro passo para acabar com a civilização. Vejam aí que a gente tem já essa tendência de achar que direitos humanos é coisa para defender bandido, não sei o quê. E nós tivemos agora há pouco uns casos bem horrorosos aqui em Natal, da polícia matando inocente, porque se tem essa visão de vamos atirar para matar, depois a gente pergunta. E aqui nós tivemos então o filho desse deputado recém-eleito, Benes Leocádio, alvejado pela polícia, né? Numa perseguição, atiraram no filho que estava sendo então sendo feito refém pelos bandidos. Então, comecem a se colocar do outro lado para entender e não defender essas coisas que são contra o ser humano em geral, né? Quem é que vai definir quem é o humano direito? Quem é que vai definir? Qual vai ser o critério, né? Quem está dirigindo, quem está na mala do carro, como é que fica, por exemplo, nessa situação? Então, cuidado, bastante cuidado com isso. Então, essa onda é preocupante, sim. Nós temos que ficar de olho, sim,
para não deixar que a coisa evolua para algo muito pior, como já vimos no passado. Seguindo, então, nas aspas aqui da relatora da ONU, ela diz: o populismo nacionalista marginaliza com base na raça, na etnia, origem social. A gente já conhece essa história, especialmente nós brasileiros do Nordeste, o que é essa marginalização por origem, não vou nem dizer raça, de etnia, origem mesmo geográfica e origem social. Quem não pertence realmente a uma categoria é sempre criticada pela outra. Bom, voltando então à entrevista lá como é o nome dela mesmo, que é super difícil, Tenda Yakumi, ela terminou expressando preocupação, claro, com o caráter desregulado, descentralizado, barato e anônimo da internet, que termina então permitindo que grupos extremistas formem redes, amplificando as mensagens de ódio. Aí volta para as aspas para ela diz: empresas de tecnologia como YouTube, Twitter, Facebook precisam garantir que suas plataformas não se transformem em santuários para a mobilização de extremistas. Fecha as aspas, e eu digo que é o que a gente tem visto hoje ao redor do mundo. Essa onda não está fácil. Começou mais assustadoramente com os Estados Unidos, berço da democracia praticamente, porque é o país que se diz mais democrata do mundo. Tenta impor, inclusive, o seu regime aos outros países. Democracia. Mas o que se vê hoje nos Estados Unidos, então, é esse discurso de ódio a certas pessoas, a certas categorias de cidadãos. E a gente vê essa onda varrendo a Europa, a Ásia, e principalmente esses ataques por internet serviram até para massacres no Mianmar. Acho que Facebook, inclusive, chegou a ser colocado na justiça nesse país para retirar esses grupos do ar, porque o que esses grupos fazem, aí nós vimos um bom retrato disso nas eleições daqui, agora presidenciais, é mandar fake news, inventar uma certa categoria, fazendo certas coisas em igreja para criar um ódio de quem frequenta aquelas igrejas, aquelas pessoas, e por aí vai. A gente já conhece a receita. Quer dizer, a gente que lê, a gente que se informa, né? Mas tem gente que cai nesse conto do vigário aí. O relatório, então, lá da ONU pede que estados, no caso, estados entendam, países e empresas tomem medidas para atacar esse discurso de ódio e, principalmente, garantir o princípio da não discriminação online. Né? Evitar que... E nós vemos, eu vejo diariamente no Twitter contas que exigem só para pregar contra as outras. Não sai uma coisa boa, uma fotozinha bonita, um elogio legal, não, é só denegrindo, só plantando semente de ódio para todo mundo. E o relatório também diz que antes de adotar leis, no entanto, os estados precisam reconhecer explicitamente que existe uma proliferação da mobilização populista e nacionalista. Cuidado para não confundir nacionalista com patriota. Patriotismo é outra coisa, né? Estamos falando aqui de um discurso doente, que é o discurso nacionalista, que quer pregar que só uma nação presta e o resto não. Bom, nessa onda, então, desses grupos de ódio e dessas fake news, que são a grande arma dos grupos de ódio, já há uma proposta aí sendo formada por um senador chileno para criar uma lei lá contra notícias falsas em campanhas eleitorais. Adivinha o nome da lei? Lei Bolsonaro. Ainda vai entrar lá para discussão, mas ele já adiantou pelo Twitter. Ele diz, o nome do senador é Alejandro Navarro, e ele diz: a proposta acabará com a nova maneira de fazer política que a extrema-direita latino-americana adotou usando Big Data, né, que são essas informações colhidas por Facebook, por Twitter, para tentar influenciar as pessoas. Eles escolhem lá o que você gosta, quais amigos que tem, mandam. É o método Steve Bannon, Cambridge Analytica, que tanto fez na eleição americana, que colocou Trump lá. Já veio aqui para o Brasil, já tem foto lá do filho de Bolsonaro com ele, né? Todo mundo diz que Steve Bannon está metendo o dedo na eleição brasileira. Já sabemos que as fake news tiveram um papel relevante, claro que não para eleger, mas sim para plantar o ódio no coração aí das pessoas.
E então o senador, já prevendo o prejuízo disso com essa onda, já quer usar então essa lei até para destituir políticos, não só os candidatos, que propagarem notícias falsas em discursos ou redes sociais. Em discurso, quer dizer, nada de achar que a imunidade política vai cobrir um discurso de ódio. É isso que eu acho que a gente precisa evoluir, né? Os direitos e garantias, eles são sempre no sentido de garantir mais direitos e garantias para todos os seres humanos e não para permitir que alguém faça um discurso para estimular que uma categoria de seres humanos seja eliminada, por exemplo. Isso aí não está dentro nunca da liberdade de expressão, me desculpem. Então, com essa lei, Bolsonaro, ele continua lá falando, evitar-se-á o avanço de uma nova corrupção, que aí é o nosso tema também hoje, né? Que é a difusão de mentiras nas redes sociais para ganhar a eleição. A gente sabe que mentira sempre fez parte de eleição. Antigamente se distribuíam uns jornaizinhos bem sem graça, apócrifos, não tinha assinatura de nome de jornalista, nada ali, com todo tipo de boato, de rumor, mas isso tinha um alcance muito menor do que hoje você vê um avalanche de coisas recebidas de conhecidos, né? Eu já comentei em outros podcasts aqui que eu recebi um avalanche de uma determinada pessoa, até famosa, não posso nem dizer aqui o nome, mas era um avalanche tão grande que mostrava que aquilo não podia ser produzido por ela. Mas quantas pessoas, de fato, têm esse discernimento? Porque eu chegava a receber 8 vídeos de uma vez, assim, tudo de uma vez, pregando ódio ao outro candidato, ao que não prestava, né, ao que fazia incesto e coisas tais, que todas, kit gay, não sei o quê, todas já comprovadamente fake news, mas nem adianta. Ainda tem o presidente que foi eleito, continua insistindo nisso. Você imagina se um dia vão descobrir que isso é mentira mesmo. Bom, também aproveitando, porque eu sempre deixo as dicas de como a gente se virar nessas situações, não adianta só apontar o problema, é preciso buscar uma solução. Claro, solução passa, eu acho que pelos países realmente se ajudarem nisso. Um país olhar a experiência do outro, pronto, já era para o Brasil e o TSE ter olhado para o que aconteceu na eleição americana. O TSE dormiu em berço esplêndido aqui, espero que esteja pronto para as próximas eleições. Tivemos um ambiente um pouco menos tumultuado no segundo turno em relação a isso, mas no primeiro foi um caos total. E estamos aguardando as punições, né? As ações de investigação continuam, mas é preciso realmente uma experiência global, que os países se apoiem nesse quesito. Mas hoje eu encontrei lá uma revista chamada Mac The Magazine, que é da McMaster University, que fica em Hamilton, no Canadá, na província de Ontário. E o título é Walking the Fine Line in a Time of Fake News, que é algo como andar no fio da navalha, né? No tempo de fake news, realmente a qualquer coisa você escorrega. Então eles dão umas dicas lá. O primeiro é você conferir se é em um website, qual é a URL, qual é o endereço. Às vezes eles colocam, por exemplo, cnn.com.co, que não existe. Só para dar uma cara de que é da CNN. E aí vai G1, todos esses conhecidos aqui, o Globo, Folha de São Paulo, por aí vai. Então eles acrescentam um detalhezinho que você não vai prestar atenção e vai achar que é de uma fonte confiável. Normalmente, quando você entra nesses websites de fake news, eles têm um tema único, bastante comum. Qual é a frequência com que publicam? Isso também deve ser olhado. Outra coisa, vá lá em cima, né, ver o About Us, ou sobre o site, né, que se ele ali se isenta dizendo que é um site de sátira. Normalmente é assim que eles se isentam de ações. Cultura de ódio, né, você olhou, observou se o título já lhe deu uma raiva muito grande, é essa a intenção normalmente das fake news. Fonte, tenta encontrar, busca lá no Google se tem algum outro site publicando aquilo. Cheque também a foto no Google, que é outra modalidade de fake news agora, é essa, né? Colocar uma foto fora de contexto, bastante comum, uma notícia às vezes até antiga, como se fosse atual, e por aí vai. Então, esse curso lá foi dado por Mark Busser, que é um instrutor de ciência política nessa universidade, lá no campo de ciências sociais, para acabar com essas teorias de conspiração. É isso, minha gente. Espero que tenha sido proveitoso, né? Voltamos sexta, 7 da noite. Amanhã, 10 da manhã, sobre futebol. E até lá.